Bem, pessoal, vamos laudar mais um eletrocardiograma aqui. Vou trazer para vocês um eletrocardiograma que todo mundo que for dar plantão é obrigatório você saber laudar esse eletrocardiograma. Então é o seguinte, primeira coisa, como eu sempre falo, busque o ritmo do coração, o ritmo sinusal. Primeira coisa que a gente vai ver, em D1 a onda P é positiva, em AVR a onda P é negativa, em D2 aqui é positiva, então temos um ritmo sinusal. Olha só que interessante, esse eletrocardiograma mostra pra gente então um ritmo sinusal. O eixo cardíaco a gente pode calcular aqui facilmente, então a gente vai ver em D1 positivo, AVF isodifásico, então o eixo cardíaco está passando em AVF a 90 graus, porque ele é perpendicular a D1, tá? Então isso é muito fácil de entender. A frequência cardíaca que a gente não falou, né, na regra do REMA, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, um intervalo RR, tá? Entre um intervalo RR, contar quantos quadrados grandes nós temos. Temos 1, 2, 3, praticamente 4 quadrados grandes, uma frequência em torno de 75 batimentos por minuto. Então temos uma frequência cardíaca aí em torno de 300 dividido por 4. Então 300 dividido por 4, estamos em torno de 75 batimentos por minuto. Então o ritmo não é nem uma taquicardia, nem uma bradicardia. Uma frequência cardíaca normal, um ritmo sinusal. O eixo cardíaco nós já falamos que a gente está em 90 graus. E uma coisa que vai chamar atenção agora nas medidas, né? Intervalo PR normal, complexos QRS estreitos, intervalo QT bem menor que 400 milissegundos, né? A gente pega aqui, na verdade, uns 380, são 2 quadrados grandes, tá dando um pouquinho menos aqui, 20 milissegundos a menos, uns 380 milissegundos de intervalo QT, o que é normal. Mas olha o que chama atenção nesse eletrocardiograma quando a gente vai partir para a parte de análise da regra do REMA. É o supradesnivelamento do segmento ST, então a gente já pega aqui um supradesnivelamento do segmento ST de V1, V2, V3, V4 e D1 e AVL, né? Então a gente tem um supra bem eminente aqui, bem proeminente em V2, a gente consegue ver bem, e alterando a parede lateral alta também, D1 e AVL, né? Então o que acontece? O supradesnivelamento do segmento ST é quando nós temos uma obstrução, uma oclusão total em alguma das coronárias. Quando nós temos na parede anterior esse tipo de supra, nós podemos ter a descendente anterior ou a circunflexa, né? É uma dessas duas artérias que nós temos. A descendente anterior é a maior artéria que nós temos na maioria dos casos, né? E a circunflexa, ela vai irrigar a parede lateral, como vocês estão vendo aqui. Então ela sai aqui, você vê nesse modelo tridimensional, aqui o tronco da artéria coronária esquerda saindo então da aorta, e a gente vê então quando temos uma obstrução em alguma dessas artérias, nós temos essa imagem aqui desse supradesnivelamento do segmento ST de V1, V2, V3, pegando o V4 e D1 e a VL. E o que chama atenção também é o infra de D3, AVF e cadê o D2? Aqui, e D2 também. Então essa imagem que faz esse infra é então chamado imagem espelho. Todos os pacientes, grande maioria dos pacientes que têm um supra, nós temos uma imagem em espelho na parede diametralmente oposta, tá? Então, muita gente come bola, às vezes identificando apenas o infra, e no plantão, se você identificar apenas o infra, você vai tratar isso aqui como um IAM sem supra, o que está totalmente errado. O IAM sem supra, a artéria coronária, ela não está ocluída. Enquanto que no IAM com supra, a artéria está totalmente obstruída, ela está ocluída. Então não comam bola num tipo desse eletrocardiograma. Então quando nós temos o infarto com supra, nós temos a oclusão total de uma dessas artérias. Então quando nós temos aí na parede, pegando aí o supra de V1 a V4, aqui bem na parede anterior, pega um pouquinho o suprinha, aqui em V6 também, vocês estão vendo, já começa a suprar e pegando a parede
lateral D1 e AVL, o que chamamos de parede aí de anterior extensa, esse eletrocardiograma pode ser uma descendente anterior, uma artéria descendente anterior, ou ela está irrigando a parede mais lateral, podendo ser até uma artéria circunflexa. Então, para a definição disso, a gente só vai saber durante a cineangiocoronariografia. Mas é um eletro que eu queria trazer para vocês que estão iniciando aqui a eletrocardiografia. Identifiquem o supra, a mensagem mais importante dele: identifiquem o supra, não fiquem com o infradesnivelamento do segmento ST. Então, se a gente for laudar esse eletrocardiograma, ritmo sinusal, corrente de lesão subepicárdica na parede anterior, né, e parede lateral alta também. Ou algumas pessoas podem falar que temos um supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior extensa. Esse paciente necessita de tratamentos, de cuidados aí para saber se ele vai ser trombolizado, se ele tem critérios para ser trombolizado, ou então se ele já vai para angioplastia, tá? Então é uma indicação de angioplastia primária de urgência para esse tipo de paciente. Então não tenham medo de identificar o supra de ST. Não se virem um infra no eletrocardiograma, procurem o supra. É melhor vocês identificarem o supra do que ficarem buscando o infra. Se você ver o infra de ST em um eletrocardiograma, busquem o supra de ST, veja se precisa fazer alguma derivação V3R, V4R. Tudo isso eu explico no nosso curso avançado. Então, se vocês quiserem mais informações, os links estão na descrição, e me acompanhem e inscreva-se no nosso canal para saber como laudar mais eletrocardiogramas aí com eficiência, e você saber dar um plantão, você ter mais segurança na hora de dar um plantão. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.